Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo do sermão temático. Nós já falamos sobre a doutrina do pecado e o nosso tema no vídeo anterior foi sobre o que significa pecado. Agora nós trataremos de uma mensagem que está subordinada ao tema, os sintomas do pecado. Então fique conosco e nos acompanhe em mais um vídeo. No nosso estudo sobre os sermões temáticos, temos falado aqui das suas características, os princípios para elaboração, algumas observações importantes e indispensáveis na elaboração do sermão temático. Uma dessas observações é justamente a contextualização dos versículos, dos textos de prova, da sua tese, aquilo que está em pauta, o seu assunto. Então nós estamos tratando aí, inclusive no vídeo anterior, o vídeo de número 24, nós falamos sobre a doutrina do pecado, este é o assunto, né? E que significa a martiologia ou o estudo do pecado. E nessa questão nós tratamos aí de um tema, uma mensagem subordinada ao tema que significa pecado. Observe agora, nós estamos tratando sobre os sintomas do pecado. Então, o que é pecado? Fica agora, omite-se essa ideia do que significa pecado, porque você pode elaborar um esboço de sermão temático com este assunto, o que significa pecado, como fizemos no vídeo anterior. Agora nós apresentaremos uma outra mensagem, mesmo que seja no mesmo assunto, dentro do mesmo assunto, este assunto amplo, nós trataremos aqui de uma mensagem subordinada ao tema, os sintomas do pecado. Outra questão importante, outra observação que traremos aqui, é que você pode montar o seu esboço de sermão da forma que você está vendo na sua tela. Uma forma concisa, uma forma bem sintética ou sintetizada, aí com apenas os pontos principais. Mas você precisa ter a ideia aí de cada ponto principal desse e cada texto de prova que você vai explicando, você vai lendo, explicando e aplicando. E você tem que improvisar se você deixar desta forma. Então, você pode apresentar mais ou menos assim. Introdução. Os sintomas do pecado é como um vírus ou bactéria que pode se agravar e levar à morte física, espiritual e morte eterna. O primeiro sintoma do pecado é fraqueza moral. Romanos, capítulo 5, versículo de número 6. Você lê o texto, explica e aplica. Segundo sintoma de pecado que nós temos aí no nosso estudo, na nossa tela, é impiedade. Romanos, capítulo 1, verso 28 até o versículo de número 32. Terceiro sintoma do pecado é alienação. Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 7, 8. Também nós temos aí mais um sintoma do pecado, que é número 4, inimizade. Romanos, capítulo 8, verso 7, Tiago, capítulo 4, verso de número 4. E nós temos aí um quinto sintoma do pecado, que é desobediência. Romanos, capítulo 2, versículo de número 8. Dessa forma você já tem um sermão pronto, preparado, está tecnicamente ele foi organizado corretamente e você pode apresentar dessa forma, vai lendo cada texto de prova e vai apresentando, explicando e aplicando. Mas a partir de agora nós vamos apresentar ele de uma forma mais completa, com a explicação e com a aplicação. Então vejamos agora, a partir de agora, o nosso esboço de sermão temático completo. Os sintomas do pecado é o nosso tema, é a nossa introdução. Os sintomas do pecado é como um vírus ou bactéria poderosa, potente, que pode levar à morte. A morte espiritual, todos aqueles que não têm Jesus, a morte física, todos os homens passam por ela, e a morte eterna, que nem todos passarão por ela. Alguns desses sintomas são, primeiro,
Fraqueza moral é um dos sintomas do pecado. Se a pessoa anda em pecado, ela tem fraqueza moral. E o que é fraqueza moral? Defeito moral, pouca firmeza, propensão para ceder ou pecar. Romanos 5,6 mostra isso, que Cristo morreu quando nós éramos fracos. A explicação. Este sintoma é detectado na vida dos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14. Vem um falso profeta, um anticristo, com um outro livro, com uma outra pessoa, apresentando essa pessoa, igualando, equilatando aí a Cristo. Então, é uma falsa mensagem e pessoas que são inconstantes são pessoas que têm uma fraqueza moral. Isto é sinal de pecado. A aplicação, o que é preciso fazer? Conhecer a Cristo. A pessoa precisa conhecer a Cristo. No contexto de Efésios, conhecer a Cristo é buscá-lo mais através da sua palavra para conhecê-lo melhor. Seguir a verdade em amor, crescer em tudo, ou isto é, em Cristo, esta é a condição para a libertação da fraqueza moral. Vejamos um segundo sintoma do pecado. Impiedade. Toda pessoa que comete impiedade, ela vive no pecado. E o que é impiedade? É descrença e desprezo pelas coisas sagradas. De acordo com Romanos, capítulo 1, a partir do verso 28 até o 32, vai mostrar ali pessoas, homens, que eles não se aproximam da cruz de Cristo. Pelo contrário, eles desprezam a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, e eles não creem no Evangelho. Explicação. Esse sintoma do pecado, impiedade, é visível na vida de quem não quer saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticam e das palavras terríveis que dizem contra Deus, de acordo com Judas 1,15. A aplicação. A graça de Deus ensina a abandonar a descrença, a impiedade e as paixões mundanas e a viver uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, de acordo com Tito, capítulo 2, verso 12, NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Veja mais um sintoma do pecado. Toda pessoa que está nessa condição, nesse sintoma aí, ou que tem esses sintomas, são pessoas que andam no pecado, vivem no pecado e amam o pecado. Então, no terceiro lugar aí, o terceiro sintoma do pecado é alienação. É alguém que afasta-se de Deus, aparta-se de Deus, desligar-se, alienar-se do Senhor. De acordo com Ezequiel 14, versos 7 e 8, fala sobre isso. O povo de Israel, o povo de Deus, eles começaram a adorar outros deuses, viver na idolatria, e Deus diz que eles alienaram-se de Deus. Explicação. Um dos sintomas gravíssimos do pecado é o afastamento de Deus. Isaías 59, verso 2, ele explica justamente isso, dizendo assim: as vossas iniquidades ou os vossos pecados é que fazem separação entre vós e vosso Deus. A aplicação. Este sintoma é extirpado da vida de todo aquele que antes estava longe de Deus, mas agora se aproximou. Mas como se aproxima de Deus? Por meio de Cristo Jesus. Quem quer se unir com Deus precisa chegar a Cristo Jesus. Ok? De acordo com Efésios capítulo 2, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Vejamos aí um quarto sintoma do pecado. Inimizade, aversão, malquerença, né? A pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boy traz aí esses significados de inimizade. De acordo com Romanos 8 e 7, Tiago, capítulo 4, verso 4, fala sobre a inimizade. Aquele que se constitui inimigo de Deus. Por quê? Porque prefere se inclinar para as obras da carne, os desejos da carne, e também aqueles que amam o mundo, os prazeres do mundo, concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Explicação. A inimizade contra Deus e contra a mensagem da morte de Cristo na cruz é o sintoma que atua na vida daqueles que têm como Deus os desejos do corpo, orgulho daquilo que deveria ser vergonha para eles e que só pensam nas coisas que são deste mundo, de acordo com Filipenses capítulo 3, o verso de número 18. A aplicação. Este sintoma deixa de atuar na vida daquele que é reconciliado com Deus pela morte do seu Filho Jesus Cristo, de acordo com Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 10. Vejamos aí mais
um sintoma do pecado, que é a desobediência. O que é desobediência? Falta de obediência, falta de submissão a Deus, é transgredir, de acordo com Romanos, capítulo 2, o verso de número 8. Então, todas as pessoas que vivem no pecado, ele apresenta os sintomas, e um deles é a desobediência. Explicação: este sintoma é comum na vida dos que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Tito capítulo 1, versículo de número 16, Hebreus capítulo 3, versículo de número 18 a 19. Aplicação: este sintoma leva ao juízo divino, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Em contrapartida, Cristo veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo de número 9. Então, recapitulando aqui, todas as pessoas que nós vemos os sintomas de pecado é porque elas vivem no pecado. E os sintomas que aparecem para quem anda no pecado, vive pecando, etc., fraqueza moral, impiedade, alienação, inimizade e desobediência. Vejamos agora a explicação do esboço temático que, ora, acabamos de apresentar. Os sintomas do pecado é o tema. E, em primeiro lugar, aí o esboço começa com esse tema, os sintomas do pecado, os pontos principais, em número de 5, eles derivam do tema. Os pontos principais desenvolvem o tema. Todos os tópicos principais descrevem os sintomas do pecado. Cada tópico principal, ele vai apresentar os sintomas do pecado, a fraqueza moral, eles vão mostrar a impiedade, a alienação, a inimizade e a desobediência. Agora observe, o sermão temático tem uma ideia central, que é os sintomas do pecado. Portanto, nós limitamos aí a essa ideia central e omitimos aí, por exemplo, o significado do pecado, as causas do pecado, as consequências do pecado, porque nós não vamos falar sobre isso. Falamos apenas dos sintomas de pecado. Que Deus abençoe a todos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe, ative aí as notificações e nos acompanhe nas próximas aulas. Que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, para você entender melhor aí o sermão temático. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.